Já dá para dizer que é noite, né? Aqui anoitece super tarde, mas a gente está num... A gente vem no fuso do Brasil que estão completamente perdidas, então para mim agora é tipo meia-noite já. Bom, gente, eu não tenho essa eloquência toda do meu marido, mas eu vou contar para vocês o lado feminino disso tudo. Se hoje a gente está fazendo esse trabalho de falar sobre o que eu chamo de guarda compartilhada no casamento, aqui em Portugal vocês têm a guarda compartilhada quando tem separação? Então, no Brasil é relativamente recente e ainda acontece muito pouco. Nas separações, acho que a média é 12% dos casais só que tem a guarda compartilhada. E a gente tem um número de divórcios muito alto, principalmente em casais com filhos pequenos. Ou seja, não é fácil criar filhos, né? Como o Marcos já falou. Se não é fácil para o pai e para a mãe, então nem se fala, porque a gente está sempre sobrecarregada. E eu acho que todas essas questões acabam levando um número muito alto de divórcios. Então, a gente dialoga muito com entidades que trabalham com adoção. E, enfim, esses dias eu conheci num evento em São Paulo um grupo de guarda compartilhada que faz esse trabalho de conscientizar as pessoas, inclusive os casais, né? Orienta os casais, para os casais saberem como levar essa guarda compartilhada, que é algo relativamente novo. E eu tive essa ideia. Eu acho que parte do trabalho que a gente está fazendo é trabalhar a guarda compartilhada dentro do casamento. Eu trouxe aqui alguns números do Brasil para vocês, mas primeiro vou me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Ana Emília Cardoso. Eu nasci em Curitiba, no sul do Brasil. Queria ser astronauta e queria ser jornalista. Na verdade, eu queria ser jornalista, uma jornalista astronauta. Quando eu era criança, também queria ser diplomata. Desde pequena aprendi uma série de línguas. Mas à medida que eu fui crescendo, acabei indo mais para o jornalismo mesmo. Quando eu tinha 21 anos, me formei e fui morar em Florianópolis, porque eu fazia estágio na televisão e consegui mudar para lá. Porque Florianópolis é muito mais legal que Curitiba. A colonização açoriana, o mar, as praias. Mudei para o mesmo... Eu fazia estágio no SBT, que é um canal lá do Brasil, e fui morar em Floripa. Em Floripa eu trabalhei um tempão no rádio. Eu fazia cobertura de esportes radicais e entrava ao vivo da rua, e foi lá que eu conheci o Marcos. O Marcos trabalhava no estúdio, então a gente interagia no primeiro momento só pelo rádio, a gente não se conhecia pessoalmente. Aí nos conhecemos e foi meio que imediato o nosso relacionamento, já começamos a namorar e logo já fomos morar juntos. E estamos juntos há 14 anos agora. Então, e em Florianópolis também eu sentia falta de estudar mais e fui fazer um mestrado em Sociologia Política, porque eu sempre tive grandes problemas com... o Brasil é um país repleto de desigualdades sociais e eu sempre me incomodei muito com isso. Eu tenho consciência que eu venho de uma classe média privilegiada, então eu tive acesso a estudo, eu tive acesso à saúde, eu tive acesso a tudo. Mas não é a realidade do nosso país. Muitas pessoas não têm acesso a nada. Então, eu queria entender melhor isso e fui estudar Sociologia Política. Porque para quem trabalhava com surf, o trabalho não me supria nisso. Durante o curso de Sociologia, durante o mestrado, eu via o grupo de feministas, de gente que trabalhava com gênero na faculdade, e pensava, para quê? Eu não achava que existia, de fato, uma diferença entre ser mulher e ser homem. Porque no meu mundo de privilégios brancos no Brasil, eu não enxergava isso. Até que eu fui fazer um trabalho de campo, eu pesquisava as rádios comunitárias do MST, vocês já devem ter ouvido falar do MST, né? O Movimento dos Sem Terra no Brasil. E fui lá para o meio do Brasil, para um assentamento, era uma cidade gigantesca, não sei, talvez, eu não saberia fazer uma comparação, mas era um lugar muito grande, e eles tinham uma rádio comunitária, eu fiquei na casa dos líderes lá. Isso eu tinha acho que uns 22 anos, 23. E lá, os líderes me davam todas as informações que eu precisava, só que tinha umas mulheres nessas casas. E eu percebi que essas mulheres elas não tinham voz nenhuma. Elas mal olhavam para mim, elas não falavam nada, elas se limitavam a servir a comida e a baixar a cabeça. E aí eu entendi que sim, ser mulher e ser homem eram coisas absolutamente diferentes. Bom, nesse momento eu virei feminista.
ainda num Brasil que ser feminista era palavrão. Para onde eu passo isso? Ah, aqui. Eu trouxe aqui alguns dados de agora, só para contextualizar, né, por que eu estou nessa batalha por guarda compartilhada dentro do casamento. Esse censo foi feito ano passado e ele fala um pouco ali sobre a família no Brasil. Hoje em dia as famílias se constituem 50% por pai, mãe e filho, né, ou filhos. Casais sem filhos são 18% e tem ali 12% de famílias que são só a mãe com o filho, né, que corrobora com o que o Marcos falou. Existem muitas mães solteiras no Brasil. Existem 5 milhões de crianças hoje que não têm o nome do pai na identidade. Ali o outro dado da guarda compartilhada que eu já tinha falado. E o Brasil é um país muito machista, o que é uma grande contradição, porque assim, assim como eu estudei, todas as meninas, né, a gente tem 2 filhas, a gente incentiva que elas estudem. Que elas sonhem, que elas sejam quem elas quiserem ser. Só que, dentro de um quadro desse, de abandono masculino, e de uma série de outras questões que eu vou falar mais para frente, o que acontece é que as mulheres, mesmo ganhando muita parte, uma parte grande das mulheres ganham mais que os maridos e são os chefes de família, elas ainda são muito desrespeitadas na sociedade. O Marcos contou ali da gravidez, né? Então, sim, só para vocês entenderem, né, o meu lado. Então, eu engravidei, eu tinha passado num concurso, eu ia assumir, eu trabalhava em outra cidade, dava aula de sociologia numa cidade, acho que eu dirigia assim uns 200 quilômetros uma vez por semana. Eu trabalhava na rádio com ele e eu fiquei completamente desesperada, porque naquela época eu já tinha consciência de uma coisa. Uma mulher com filho não é bem vista no mercado de trabalho. Lá no Brasil, se uma mulher de 30 anos, casada, tem 2 filhos, ou se não tem filho, mas é casada, eles já entendem que vai querer ter filho, chega para uma entrevista de trabalho e fala, eu tenho 2 filhos, como que ela é vista? Como alguém que vai faltar ao trabalho, como alguém que vai estar sempre pensando nos filhos, como alguém que não vai se dedicar ao trabalho. Já um homem com 2 filhos é candidato a ser promovido, é um homem... Né, é um cara decente, como vocês falam aqui, gajo? É um gajo respeitável. Então, eu entendi tudo isso e percebi que ia ser bem complicada a minha vida. Estava feliz que ia ter um filho, a gente já morava junto, a gente já estava organizando a nossa grande festa de casamento, que, enfim, a gente teve que mudar os planos, porque ou casava ou comprava o berço, a gente comprou o berço. E eu comecei a passar por um processo muito complicado, não estava preparada para aquilo. Na verdade, eu tinha terminado o mestrado, eu não pensava como seria uma vida sendo mãe, porque eu fui criada no meio de 2 irmãos, eu não fui criada brincando de boneca, sempre gostei de criança, mas eu não tinha programado aquilo para mim. E o Marcos, né, nessa fase também, trabalhava na rádio, ele não entendia muito bem por que eu estava tão incomodada. Quando a Anitta nasceu, nossa filha, que agora está com 12 anos, eu fiquei, num primeiro momento, super aliviada, porque quem já ficou grávida sabe como é, aqueles 9 meses, eles não passam nunca. O último mês, dura 1 ano. Então, a gente quer que nasça. Quando o médico falou que tinha que fazer a cesariana, eu falei, vamos! E o Marcos levou um susto, ele, não, mas calma, preciso de mais tempo para pensar. Eu falei, não, chega, essa criança tem que sair agora. Eu estava de repouso, estava monitorando. E assim que ela nasceu, eu não sabia como cuidar. É muita responsabilidade que a maternidade, por ser tão compulsória, de um dia para o outro, tu vira mãe e tu é responsável pela vida de uma criança, por alimentar com o teu próprio corpo aquela criança, por tudo. Eu fiquei muito sem saber o que fazer. E, instintivamente, comecei a copiar modelos que eu tive da minha mãe, passei a entender muito a minha mãe e pesquisar muito, né, o que era o certo. Tá mamando sangue, agora? Ligava para o médico, procurava na internet. E nesse processo todo, e de incerteza de trabalho, porque eu tive que fazer repouso, tive que sair de grande parte dos meus trabalhos, ou seja, o meu rendimento, se antes eu ganhava a mesma coisa que o meu marido, eu passei a ganhar quase nada.
E isso mexe muito com a gente. Então, eu fiquei numa fase de muita instabilidade emocional. Isso gera cobrança no casamento, né? Quem é casado sabe. E não é legal. Num segundo momento, quando as crianças crescem, né, a gente vive aquela alegria do convívio com a criança, do vínculo com o filho, que é uma coisa maravilhosa. Mas, no Brasil, eu acredito que mais do que aqui, as mulheres são muito sobrecarregadas. Porque cabe à mulher cuidar da casa, cabe à mulher trabalhar, porque a mulher que para de trabalhar e não, né, para de trabalhar, tem vergonha até de contar para os outros. Tu te sente um fracasso, um fiasco. Tu estudou, tu te preparou e, de repente, tu para tudo para ficar só em casa, limpando bunda, fazendo comida. Então, assim, é muita cobrança para um ser humano só. O marido vai se dedicando cada vez mais ao trabalho e acaba tendo uma desconexão entre o casal. Gente, isso daqui aconteceu com a gente, mas isso aqui acontece com todo mundo. E quando eu estava vivendo isso, eu achava que não, que era eu, que o problema era eu. Como que eu não estava a pessoa mais feliz do mundo, vivendo aquele momento tão maravilhoso e mágico que era a maternidade? Por que eu não conseguia identificar aquilo como a coisa mais fantástica do universo? Então, eu achava que o problema era eu, e tudo que eu mais queria era ser como as outras. Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. E que o casamento dos outros é perfeito, e que o filho dos outros dorme a noite toda. Bom, esse era um problema que a gente até não teve, porque nossas filhas sempre dormiram bastante. Mas eu estava esgotada, até que tive um surto e resolvi ter uma conversa bem séria com meu marido para a gente dividir as coisas. E nesse contexto, nasce uma nova relação e uma nova expectativa com relação a tudo, não só para mim, mas ao eu poder falar abertamente sobre isso com outras pessoas, com amigas, com pessoas no trabalho, e o meu marido também junto nessa história, eu percebi, bom, a minha vida se tornou muito melhor. E eu acho que, assim, uma mãe que está infeliz, ela não cria filhos felizes. Porque a gente é a espinha dorsal da família. Então, se a gente está mal, se a gente está insegura, a gente está com problemas, qual felicidade que a gente vai conseguir passar para a nossa família? Então, foi implementando aos poucos o que eu chamo de guarda compartilhada dentro do próprio casamento, que a minha vida melhorou muito. E hoje eu faço questão de falar sobre isso para que outras pessoas se inspirem, para que outras pessoas não deixem a coisa chegar ao ponto de se separar, que não é legal para as crianças, e sim tentem resolver. Há 2 anos o Marcos lançou um livro, Papai Pop, com as crônicas dele, e o Marcos, né, é esse pai tão amoroso e tão participativo, que não é o padrão no Brasil. E a gente vem batalhando para cada vez mais as mulheres se conscientizarem, essa é a minha luta, é aí que eu quero fazer acontecer, que as mulheres não podem se sentir culpadas por não serem perfeitas e não acharem que tudo é obrigação delas. Esses dias uma menina parou de trabalhar porque ficava pouco com a filha, estava ok com isso e falou assim, Ana, estou me sentindo muito mal. Eu falei, por que dela? Porque minha filha tem uma cárie e ela só mama em mim, então eu sou uma péssima mãe. Eu falei, gente, isso não é culpa tua. A gente não é culpada por tudo que acontece na vida dos nossos filhos. Então, o primeiro passo, dividir as responsabilidades. Tem um provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade muito individualista. Então, acaba que as mães, é a mãe e o pai, um tem que sair para trabalhar, a gente acaba ficando muito sem rede de apoio, sem outras pessoas ajudarem. E aí fica muito difícil para todo mundo. Então, assim, eu acho que as mulheres precisam pedir mais ajuda para os outros, precisam assumir que elas não são 100% responsáveis por tudo que acontece para o filho e precisam se permitir isso. Eu só estou falando tudo isso aqui, seja no Brasil ou hoje aqui em Portugal, muito feliz de estar aqui, porque há 2 anos a gente vem passando por uma onda feminista fortíssima no Brasil. Muitas pessoas, qual é a imagem que tem do Brasil? São mulheres seminuas,
A mulher sempre foi muito desrespeitada, seja nas narrativas ou seja nos comerciais, no cinema, em toda parte. No Brasil isso é muito forte. Só que há 2 anos, muitas mulheres como eu decidiram que a gente não ia mais ficar quieta e a gente ia reclamar de tudo, sim. Nós somos muito chatas. E, por exemplo, no Carnaval de 2015, teve uma campanha da Skol, que é uma cerveja bem conhecida no Brasil, que era assim, esqueci o não em casa. O que significa que uma mulher não pode dizer não no Carnaval. E que nós, feministas, entendemos isso como apologia à cultura do estupro. Uma mulher que não pode dizer não. E aí algumas meninas publicitárias se juntaram e fizeram uma intervenção e riscaram. Eu esqueci o não e trouxe o nunca. E a partir daí, muita coisa passou a ser discutida no Brasil. Eu tenho uma amiga de Porto Alegre que começou uma campanha muito linda, porque ela morria de medo de voltar tarde para casa, e de fato é muito perigoso andar na rua. Nunca imaginei assim que eu fosse ter medo de andar na rua, e eu tenho medo de andar na rua. A América Latina é um lugar muito perigoso para mulheres. O número de feminicídios e de estupros é altíssimo. E aí essa minha amiga criou esse movimento chamado Vamos Juntas, né, que é assim, você procura outras mulheres que fazem o mesmo caminho que você e vai junta. E aí ela lançou na internet e em uma semana já tinha 200.000 pessoas na página dela. E ela sempre posta frasezinhas assim que as meninas mandam para elas. Tem ali, ó, só as mulheres entendem o alívio de olhar para trás e ver que a pessoa que está caminhando atrás de você é outra mulher. Quem é mulher sabe o quão verdadeiro isso é. Teve uma outra campanha também que teve um impacto mundial que surgiu no Brasil, que se chama Meu Primeiro Assédio, de um coletivo chamado Think Olga, que foi o seguinte, tinha uma menina de 12 anos participando de um projeto de um Masterchef com crianças, e primeira vez que foi ao ar, começou no Twitter um monte de gente fazer comentários pedófilos a respeito da menina. E aí, essas meninas do Think Olga lançaram a campanha Meu Primeiro Assédio, porque a Valentina, essa menina, estava sendo assediada massivamente no Twitter. E usando essa hashtag, em 2 semanas, quase 90.000 mulheres no Brasil contaram qual foi o seu primeiro assédio. E depois, analisando os dados, as meninas do Think Olga descobriram que o primeiro assédio geralmente acontecia com média de 8 a 9 anos. Isso é muito chocante. Isso é sinal de uma sociedade doente que precisa mudar. E como eu acredito que a mudança disso acontece em casa, seja a gente educando meninas para não aceitarem ser desrespeitadas, para exigirem salários iguais, as mulheres ainda ganham muito menos que os homens. No meu livro, A Mamãe é Rock, que eu conto histórias histórias que eu passo com as minhas filhas, histórias que amigas minhas me contam, reflexões sobre o que é ser mãe e ser mulher hoje. Eu coloquei logo na abertura ali uma tabela com a divisão das tarefas domésticas, porque eu acho que a violência começa aí. Quando uma mulher é responsável por tudo numa casa, é como se falasse assim, ó, a sujeira, o trabalho pesado, e tudo isso é invisível, porque se você faz sozinha, assim, as pessoas nem enxergam, os filhos, os maridos não enxergam se eles não participam. Eles acham que tudo se limpa sozinho e tudo se faz sozinho. Então, eu coloquei no meu livro vai ser lançado aqui em Portugal o ano que vem, acredito que lá pelo Dia das Mães, né, em português chama Mamãe é Rock, aqui eu não sei como vai se chamar. E essa tabela da divisão das tarefas faz muito sucesso e muitas amigas comentam que deveria estar anexada nos contratos de casamento. Então é isso, gente. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui.